Olá, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre este livraço, um romance de Javier Marias que se chama Amanhã na Batalha Pensa em Mim. Eu acabei há pouco tempo de o ler e ainda estou encantada. Aliás, este é um dos escritores contemporâneos que eu mais gosto. Estou assim devorando praticamente os livros dele. Quer dizer, ainda não li muitos, mas só me apetece ler Javier Marias. O título deste livro, Amanhã na Batalha Pensa em Mim, é uma frase de uma peça de Shakespeare, concretamente de Ricardo III. É a cena 3 do ato 5, salvo erro. E o que é que acontece nessa cena? Acontece que Ricardo III está prestes a ter uma batalha portanto, é a véspera, é na noite anterior à batalha, e ele já matou muita gente, muitos inocentes, e então nessa noite ele tem um pesadelo e sonha que os fantasmas das pessoas que ele matou lhe aparecem em sonho e o amaldiçoam, de certa forma. E todas estas personagens vão dizendo esta frase, com algumas variações. Amanhã na batalha pensa em mim, sobre a tua cabeça cai o fio da espada, amanhã na batalha pensa em mim, desespera e morre. Assim, variações desta frase. E esta frase dá o motivo, portanto, é o leitmotiv que vai percorrer todo este romance. O leitmotiv é assim, um tema central que depois vai ser explorado em variantes. E este tema central é essencialmente o engano, a culpa, a mentira. E vamos ver que este romance aborda aquelas coisas que nós nunca contamos a ninguém, ou que contamos de forma diferente a uma pessoa e de outra forma a outra. São também aqueles lapsos de tempo que parece que ninguém se deu conta que aquilo acontecesse. Não há testemunhos e por vezes são coisas importantes. Por exemplo, aliás, vou dar o exemplo já aqui deste livro, que é o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Um homem que vivia em Madrid com a sua mulher e o seu filho pequeno de 2 anos, ele vai a Londres em trabalho. Ele foi por 2 ou 3 dias. Mas, entretanto, acontece aqui uma situação que ele não sabe, que é o seguinte: a sua mulher morre no apartamento em Madrid. A sua mulher morre e ele não sabe. Não sabe porque ninguém contacta com ele e só vai saber do que aconteceu um dia mais tarde. Então é assim, é como se aquele tempo, o que é que acontece naquele tempo em que há algo importante que se passou, mas a pessoa não sabe? Será que se ele soubesse, isso mudaria alguma coisa na vida dele? Há várias situações aqui neste romance em que o narrador faz várias reflexões sobre os acontecimentos que se dão na nossa vida sem que alguém os presencie e o peso que isso tem. Porque, imaginem, quando acontece algo e ninguém presencia, qual é a existência? É como se nunca tivesse existido. Então, este romance aborda muito esse não vivido, esse não acontecido. Quer dizer, que no fundo ele aconteceu, mas não foi presenciado. Então é como se não acontecesse. Esta parte é extremamente importante. Aliás, o narrador é em primeira pessoa, é um personagem que narra a história. Ele passa por esta história, aliás, por as diversas histórias que aqui se passam, de uma forma espectral, como se não fosse ninguém ou como se fosse um fantasma. Lembram-se das assombrações do Ricardo III na peça de Shakespeare. E então ele vai contar uma situação, uma história que aconteceu na vida dele, uma história extremamente inusitada, mas que é como se ele tivesse realmente sido um ninguém, um fantasma, que presenciou algo, que esteve envolvido em algo, mas era como se não estivesse lá. Ninguém sabia quem ele era. Eu vou contar aqui como começa esta história para vocês entenderem. E é o narrador que conta. E eu vou ler o primeiro parágrafo porque ele é absolutamente fantástico. Agarra logo o leitor, logo desde o início. Ninguém imagina que um dia possa ficar com uma morta nos braços, cujo rosto nunca mais verá.
mas cujo nome recorda. Ninguém imagina que se possa morrer num momento inoportuno, embora isso aconteça frequentemente, e julgamos que não há de morrer ninguém inesperadamente ao nosso lado. Mas acontece realmente isto. Morre alguém ao lado deste narrador, aliás, nos braços deste narrador. Este narrador é um homem divorciado de cerca de 40 anos. Ele de profissão é roteirista, faz roteiros, guiões para programas de televisão, telenovelas, até cinema, escreve artigos para políticos. E bom, ele tinha recebido um convite para jantar com uma mulher que tinha acabado de conhecer há umas 3 semanas, num cocktail. E não sabia bem se aquilo seria um jantar romântico. Ele intuiu que sim, mas não tinha a certeza. E bom, vai ao apartamento dela, porque ela tinha-lhe dito, olha, não posso sair para lado nenhum porque tenho o meu pequenino comigo, o meu marido não me tinha dito que ia viajar e então eu não posso sair. Ou seja, ela era casada e o marido não estava, tinha ido viajar, e ela tinha ali o bebé, a criança. E sim, ele vai lá jantar com ela. Em determinada altura do jantar, ela telefona ao marido, ela diz que está tudo bem, mas oculta o facto de ter alguém a jantar com ela. E daí ele teve a certeza que teria água no bico aquele jantar. E bom, e o clima vai ficando mais quente, mas há aqui uma questão, é que o menino teima, resiste em ir dormir. Ele estava já com muito sono, mas resiste ali, talvez pressentindo alguma coisa. Estava vendo a televisão e fica, cambaleia com o sono, mas não vai dormir. Acontece que eles vão ficando na conversa e quando o menino adormece, a mãe então vai colocá-lo no quarto e volta para a sala, beija, abraços, carícias, enfim, da sala passam para o quarto e no quarto, meio despidos, ela sente-se mal. Ela sente-se mal e diz, qualquer coisa está errada comigo, não me estou a sentir bem. Ele pergunta, mas é o quê? Comeste alguma coisa? Ou é da cabeça? E ela diz, não sei. E diz-lhe o seguinte, sinto-me morrer. Ele fica um bocado aflito, não é? E pergunta, mas queres que eu faça alguma coisa? Queres que eu telefone para o teu marido? E ela diz, não, fica aqui comigo, só agarra-me. Ele então agarra nas costas, assim, quer dizer, enlaça num abraço e morre. A última coisa que disse foi, ai meu Deus, e o menino? Mas morre. Imaginem a situação, não é? Eles ainda não tinham tido sexo, estavam meio despidos, não estavam completamente. A criança a dormir no quartinho ao lado. O que é que ele faz? O que é que eu faço? O que é que ele faz? A primeira reação é telefonar para o marido. Então, vai até a sala, vê que na sala havia um papel com o número do marido, o número anotado, que ela tinha usado para falar com o marido, era o número do hotel. E liga, pergunta por Eduardo Dean. Mas do hotel respondem que não existe ninguém com aquele nome lá registado nesse hotel. Ele fica muito espantado, mas tem certeza, e lá dizem que sim, que temos, não há ninguém aqui, e bom, não consegue falar com o marido. Mais tarde, isto já depois de ele ter desligado, muito mais tarde, ele então consegue entender o que é que se tinha passado. É que na Espanha eles usam o apelido do pai, não é o último nome. É o primeiro dos apelidos. Então este homem era Eduardo Dean Ballesteros. Mas em Londres, que era onde o marido estava, ele tinha-se registrado no hotel com o último nome, Ballesteros. Então, claro, não havia ninguém ali com aquele nome. Entretanto, houve uma chamada. Tem que dizer que isto passa-se nos anos 90, portanto, ainda na altura das cassetes e dos gravadores de chamadas. Ele ouve alguém ligar. Depois a chamada passa para o atendedor de chamadas. Mas depois ele vai ouvir as mensagens que estão no atendedor de chamadas. Houve apenas uma, e descobre que é de um homem com uma voz grosseira, dizendo o seguinte: Marta, por que é que não me disseste que o teu marido não estava cá? Podíamos ter ficado os dois esta noite
Mas, se entretanto ouvires esta mensagem e quiseres que eu vá para aí, diz-me que eu vou aí ter. Bom, ou seja, era de um amante. Mas também percebe que era um homem que utilizava palavrões, eu não reproduzi aqui, não é? Com uma voz grosseira, rude e assim um pouco prepotente. As mensagens, é assim, ele só ouviu esta, lá no apartamento, entretanto leva com ele a cassete com as mensagens que ele depois vai ouvir mais tarde. E depois vai ouvir mais tarde, nessas tinha uma mensagem dele próprio, tinha uma mensagem de uma amiga ou de uma irmã dizendo que Marta, esse jantar promete, logo me dizes como correu. Bem, também se referindo a este jantar com ele. Mas então, ele tinha retirado a cassete, havia ali vestígios que tinha havido um homem a jantar com Marta naquela noite, mas não havia vestígios de terem tido sexo e ninguém sabia quem ele era. Era um ninguém. Só que ele fica obcecado. Obcecado. A palavra que é usada é haunted. É como se fosse possuído por esta Marta, por esta família. Vai ao funeral dela, claro, de fora, não é? Junto a uma campa de alguém de 1914, aqui acentuando esta tónica de assombração, e 1914, um ano de uma guerra. Portanto, são pormenores que enriquecem o romance. Estes pormenores, as reflexões sobre o engano, sobre a mentira, sobre o que não foi, mas podia ter sido, sobre casos incríveis, sobre a história da vida das pessoas, mas muitas vezes a história não contada, ou a história se calhar como se fosse o plano B das nossas histórias. É extremamente rico, muito interessante, reflexões profundas, histórias inusitadas, muito inusitadas. Ele depois vai querer conhecer todos os elementos desta família e vai se aproximar deles. E, bom, eu penso que é o suficiente para vocês quererem ler este livro. Claro, não vou dar spoilers, porque vale muito a pena ler e terem todo o prazer desta leitura. São realmente histórias incríveis que não se estava à espera, então o final é absolutamente nunca nos passaria pela cabeça, pelo menos não a mim. E eu espero que vocês gostem tanto deste livro quanto eu gostei. Digam aí se já leram. Se já leram, o que é que acharam? Se não leram, que outros livros de Javier Marias leram? E vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam, deem like, por favor. Ativem o sininho para receberem notificações. E até à próxima. Beijos.